Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 e versículo 11 é a leitura desta noite. Livro do profeta Isaías está lá no Antigo Testamento, um dos profetas maiores, capítulo 55, versículo 10 ao versículo de número 11. É bem provável que estará aqui também a passagem bíblica no telão. Levanta um pouquinho mais o fundo musical. Louvado seja Deus. Depois você pode baixar, mas deixa assim agora. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém? Fecha os olhos, fecha a Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que privilégio poder estar aqui essa noite em tua casa. Muitos já dormem, e o pior de tudo, desceram à sepultura sem te conhecer. E a tua palavra diz que os mortos já não podem mais te louvar, mas tu tens nos concedido mais uma oportunidade essa noite, de louvar o teu nome, e de aprender um pouquinho mais a respeito da tua palavra. Nesse momento, Pai, com humildade e simplicidade eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador e dependo de ti. Por isso lava-me agora com teu sangue, purifica-me, santifica-me. Se porventura no reino do Espírito há algo, alguma sentença contra a minha vida, contrário à minha vida, seja cancelada nesta noite. Mas eu também intercedo pelos meus irmãos que aqui estão e aqueles que nos assistem pela internet. Pai, perdoa os pecados de cada um de nós que aqui estamos. Lava-nos com teu sangue e leva agora cativo o nosso pensamento ao senhorio de Cristo. Que nenhuma mente comece a divagar aqui. Que os pensamentos sejam levados cativos ao teu senhorio e a tua palavra, ela venha se estabelecer no coração de cada um de nós. Com a autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda contrariedade, seja ela de ordem física, mas também de ordem espiritual. Todo espírito de sonolência que tenta roubar a semente, que tenta fazer os irmãos dormir na hora da palavra, na autoridade do nome de Jesus, nós manietamos agora, cancelamos todo o mal, cancelamos tudo aquilo que não procede do Senhor. Coloca brasas vivas sobre esse altar e anjos aos quatro cantos dessa casa, mas também anjos, Senhor, em todos os departamentos da igreja e ao redor desta casa. Que eles estejam a partir de agora pelejando para que o teu nome seja glorificado e a tua vontade mais uma vez se estabeleça aqui. Fica comigo, Espírito Santo, não me deixe errar, não me deixe falhar, em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que uma boa parte de nós, ou quase a totalidade de nós que estamos aqui, nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem concorda que a Bíblia é a palavra de Deus, levante sua mão bem alto. Então nós temos uma totalidade aqui, de pessoas que acreditam que a Bíblia ela é a palavra do Senhor. E de fato a Bíblia ela vai registrar, fazendo um breve resumo, ela registra a história da criação, de todas as coisas, como Deus criou, como Deus estabeleceu todas as coisas. Mas ela também registra como o homem caiu,
mas ela também vai registrar como Deus, Ele restaurou a humanidade e levou novamente o homem à sua presença. Ali a Bíblia vai registrar o grande amor de Deus pela humanidade. Aquele versículo famoso que todos nós conhecemos, João 3,16, quem poderia recitar? Bem alto, Pablo. Amém? Então a Bíblia, querido, ela vai relatar estas coisas impressionantes, magníficas, e ela foi escrita por mais de 40 homens, que foram inspirados pelo próprio Espírito de Deus. Homens que foram visitados pelo Espírito Santo. Homens que receberam revelações de Deus. Outros escreveram aquilo que os seus olhos viram. A história, porém muitos deles, querido, principalmente os profetas, eles relatam coisas que os olhos deles não tinham visto, mas que eles receberam pelo próprio Espírito. E a Bíblia vai dizer, amados, em 2 Timóteo 3:16 ao 17, que toda a Escritura, toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para ensinar quem? Faça assim no seu peito. Eu, você, a humanidade. Ela é um livro que nos ensina. Ela é um livro que revela a Deus, revela os planos do Senhor, mas também para a nossa repreensão, para repreender o homem, para tirar o homem do erro e alinhar o homem de acordo com a vontade do Senhor, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? E por mais que tenha sido escrito por mais de 40 homens, em períodos diferentes, a Bíblia em momento nenhum ela vai se contradizer. Amém? Olha para mim. A Bíblia em momento nenhum se contradiz. Por mais que foram 40 homens inspirados pelo Espírito Santo em diferentes épocas, um livro concorda com o outro, seja de uma forma profética ou escatológica. Quando você começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ver que um livro tem concordância com o outro. Por que isso acontece? Como que isso pode acontecer? Porque de fato ela é inspirada pelo Senhor. É o livro mais vendido na terra, porém muitas vezes não é o mais lido. Olha para o irmão do teu lado e pergunta assim para ele: você tem lido a Bíblia? Ai, 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 glória a Deus. Não precisa responder. Amém? Não é um livro que é para ficar em uma biblioteca. Não é um livro que é para ficar em cima de um móvel bonito da sua casa, uma estante. Como muitos têm o hábito de fazer, abrir a Bíblia e usar ela como um amuleto. A Bíblia, ela não é um amuleto, ela é a palavra de Deus. E esta palavra, ela não pode permanecer apenas nas páginas. Aonde essa palavra tem que vir? Morar no nosso coração. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas tornando ao texto do Isaías, o texto inicial que lemos essa noite, era o próprio Deus que estava falando ali, por intermédio do profeta Isaías. Deus estava falando, e o texto é claro e de fácil entendimento, e o texto vai nos relatar uma das características de Deus: fidelidade. Fala comigo, fidelidade. Deus, ele tem vários atributos, várias características. Me diga um dos atributos de Deus, quem pode dizer? Soberania. Quem mais? Justiça. Poder. Misericordioso. Amor. Vamos lá, me ajude. Fiel, fidelidade.
onipresente, onipotente, onisciente. Amém? Então Deus, ele tem vários atributos que definem a sua personalidade. E um dos atributos de Deus é a fidelidade. Vou te fazer uma pergunta. Quem aqui já recebeu promessa de pessoas? Levante a mão para o céu. De homens, conhecidos, parentes, amigos, patrões, alguém que chegou até você e te prometeu algo. Quem já recebeu promessa? Levanta a mão. Levanta. Nunca recebeu? Nunca ninguém te prometeu algo? Os irmãos que não levantaram? Meu Deus. Nem do pai e da mãe. Só laço. Misericórdia. Aleluia. Talvez você não se perceba, mas geralmente todos nós algum dia recebemos uma promessa de alguém. Olha, se você passar de ano, eu vou te dar aquela bicicleta que você deseja. Se você passar de ano, eu vou te dar aquela viagem que você tanto me pede. Não é assim que às vezes os pais fazem com os filhos? Estimulam os filhos para que eles passem de ano. Cadê os pais? Levanta a mão. Você já fez isso? Não fez? Claro. Tá. Agora eu vou entrar no outro lado da moeda. Tem pais que não prometem benefícios, tem pais que prometem outra realidade. Sim ou não? Se você não passar de ano, vai preparando o teu lombo. Ai, ai, ai. Prepara a salmoura. Prepara, porque você vai apanhar. Quem já ouviu isso do pai e da mãe? Então nós recebemos promessas. Cada um de nós já recebeu alguma promessa de alguém. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que todas as promessas que os homens nos fizeram, eles cumpriram? Tudo aquilo que o homem já te prometeu, ele cumpriu? Olha, se você trabalhar assim, você bater as metas dessa empresa, você está cotado a ser o próximo gerente da minha empresa. Aí chega outra pessoa de fora lá, e o patrão faz o quê? Promove aquele, e às vezes a gente fica lá, só olhando, e dá vontade de chegar na pessoa e dizer: ué, eu bati as metas, eu fiz o que você pediu, como que agora chega esse outro e você promove ele e eu fico aqui? Aleluia. Então o homem, ele não consegue ser fiel na sua plenitude. Porém, Deus não é assim. Aleluia. Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Aquilo que Ele decretou irá acontecer. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não, o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Porque um dos seus atributos é fidelidade. Quando você começa a olhar para a Bíblia, quando você começa a estudar algumas coisas, ou você começa a ouvir alguém que está ensinando, você vai ver que grande parte das profecias que a Bíblia registra, elas já se cumpriram. Quantas profecias da Bíblia já se cumpriram? Isso demonstra a fidelidade de Deus e a veracidade da palavra do Senhor. Outras profecias, elas estão se cumprindo, e outras ainda é para outro tempo, mas toda ela está se cumprindo dia após dia, porque o Senhor, Ele é fiel. Eu amo esse texto de Números capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta. Tu é rápido, não é? Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso Ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? Olhe para alguém agora com o olhar de profeta. Se você não sabe fazer um olhar de profeta, olha para mim. Sabe aquele olhar penetrante? Esse mesmo. E diga para essa pessoa assim: Deus é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Ele vai cumprir cada uma delas. Cada uma delas irá se cumprir. Basta você permanecer andando na sua presença. Basta você andar em obediência e retidão ao Senhor. Basta você permanecer em aliança com Ele. Você não se desviar, você não largar da sua presença, você não olhar para trás, você não abandoná-lo. Se você permanecer andando com o Senhor, todas as promessas que Ele te fez irão se estabelecer. Você pode se alegrar? Você pode aplaudir o Senhor essa noite? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e conduta. Amém? O nosso manual de vida, a nossa instrução. Quantos querem viver bem sobre essa terra? Quantos querem prosperar nessa terra? Se você pegar a palavra de Deus e aplicar ela na sua vida, você vai prosperar, você dará certo, você será um sucesso, você será uma bênção nessa terra. E quando você partir daqui, você vai entrar na vida eterna com aquele que te fez a promessa. Amém? Então a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, o nosso manual de vida. Porém Deus continua falando. Quem acredita que Deus continua falando? A Bíblia já foi escrita. O nosso manual de vida é a Bíblia. Mas ela não tem como a Bíblia, vamos dizer assim, conter tudo que Deus Ele quer falar, porque Deus continua falando. Jesus Cristo disse: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. E Ele vai dizer assim: o meu Pai continua trabalhando, e eu estou trabalhando, eu estou fazendo as obras que Ele tem me mostrado. Então, queridos, Deus continua falando. Por mais que a Bíblia se encerrou, Deus continua falando. Não novos mandamentos, novas doutrinas, porque tudo está na Bíblia, mas Deus continua se comunicando com os seus filhos. Deus continua usando homens e mulheres de Deus, inspirados pelo seu Espírito, sendo bocas de Deus nessa terra, para estabelecer os seus desígnios e os seus propósitos sobre essa terra. Quantos aqui algum dia já receberam uma profecia da parte de Deus sobre as suas vidas? Levanta a mão. O que é a profecia? Profecia é quando Deus Ele fala algo que vai acontecer na sua vida, seja algo presente, seja algo futuro, porque Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Muitas vezes Deus levantará no meio dos seus filhos, no meio do seu povo, homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo, e eles irão até pessoas, ou até uma comunidade, uma cidade, uma nação. Depende do tipo de profecia que Deus quer liberar, depende do tipo de propósito que Deus quer liberar, seja pessoal, seja coletivo. Mas a profecia inspirada pelo Espírito de Deus, ela precisa se cumprir. Amém? É muito provável que todos vocês, em algum momento das suas vidas, já receberam uma profecia. Se não receberam, se você continuar caminhando com Cristo, mais cedo ou mais tarde você também receberá. Aleluia! Levante a mão de novo aqui, quem já recebeu uma profecia. Eu não estou dizendo uma profetada. O que é a profetada? Ai, ai, ai. Quem é que sabe o que é a profetada? Levanta a mão. O que é a profetada? A pastora Eloir sabe, a irmã sabe, a Josiane sabe. Ninguém mais sabe o que é a profetada? A Aline sabe, então vou ter que explicar. O que é uma profetada? É quando alguém
fala algo para outra pessoa, usando o nome de Deus e dizendo assim: Deus está mandando eu te dizer. Só que não é Deus que está inspirando aquela pessoa. E aquela palavra, ela não se cumpre, ela partiu da humanidade, ela partiu do coração daquele homem, daquela mulher que está tentando ser um profeta. É uma profetada, veio do próprio coração dela. Amém? Isso pode acontecer conosco e até mesmo com um profeta. Pergunta por quê? Porque nós somos homens, nós somos falhos. Mas a profecia verdadeira, ela se cumpre, ela se estabelece. E por isso que nós, eu e você, temos que andar no temor e no tremor de Deus todos os dias, porque nós somos responsáveis pelas nossas palavras, por aquilo que falamos, principalmente quando nós dizemos: assim diz o Senhor. Há um peso maior, há uma responsabilidade maior quando nós colocamos o nome do Senhor em algo. Amém? Então nós precisamos ser homens e mulheres de temor, de responsabilidade com as coisas do Senhor. Então, queridos, a profetada, ela não vai se cumprir, porque ela não veio de Deus, ela veio da carnalidade de alguém. E muitas vezes nós vamos receber aquela palavra como sendo de Deus, e vai passar dias, meses e anos e ela não se cumpre. E o que acontece? Pode acontecer conosco: nos frustrar, nos decepcionar, e muitas vezes deixar de acreditar até mesmo em Deus. Fruto de profetadas que a gente pode ter recebido. Então eu e você precisamos pedir para Deus algo chamado discernimento. Olha para o irmão do lado e diga assim: discernimento de espírito. Amém? Se dentro de nós habita o Espírito Santo, Ele não vai deixar você ser enganado. Quando você receber uma profecia de alguém, dentro de você está morando o Espírito Santo, e Ele vai testificar dentro de você que aquilo vem da parte de Deus ou não. Mas se ainda eu sou imaturo, se ainda eu sou criança na fé, se ainda eu não tenho esse nível de discernimento, eu posso receber aquela palavra como uma palavra vinda de Deus, e nas minhas orações reivindicar, e nada acontece, e eu posso me frustrar. Mas tudo que Deus promete, Ele é fiel. Talvez algum dia da sua vida você já recebeu profetada. Eu já recebi profetada. Aleluia. Hoje, com um pouquinho mais de entendimento, às vezes eu ouço. Eu não estou dizendo que nesses últimos dias eu recebi profetada, mas hoje, com um pouquinho mais de discernimento, eu ouço e eu julgo não o profeta, mas aquilo que está sendo liberado. E se testifica comigo, eu recebo, eu aceito e eu guardo. Mas se não testifica, o que eu faço? Lanço fora, descarto, não pego para mim como uma profecia, como uma palavra de Deus. Aleluia. Então o Senhor, Ele continua falando com os homens. Quem acredita, diga amém. Ele continua falando, Ele continua inspirando homens e mulheres com seu Espírito, Ele continua usando homens e mulheres, jovens, crianças, Ele continua falando com a humanidade, Ele continua revelando os seus segredos aos seus profetas nessa terra. O mesmo Deus que fala por meio das páginas da Bíblia, continua a falar por meio da boca dos seus profetas. E eu e você temos que estar atentos quando Deus Ele usa um profeta. Amém? Pergunta por quê? Em primeiro lugar, porque os céus estão comunicando algo, porque Deus está falando. E quando Deus está falando, eu preciso ficar atento. Faz assim no ombrinho do irmão do teu lado e diga assim: quando Deus falar, fique atento. Eu gosto muito de ensinar. Diga ensino. Vem cá, Léo. Aham.
coração dele fez assim, irmãos. De surpresa, claro. Ai, 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 glória a Deus. Tomou sol hoje ou não? Não, ficou vermelho. Aleluia. Eu gosto de ensinar, principalmente a nova geração, porque a nova geração ela vai dar seguimento àquilo que Deus tem ainda para fazer na terra. Quem concorda diz amém. E uma das coisas que eu ensinei para o Léo, ele vai falar aqui, eu não combinei nada com ele. Ele vai falar, vamos ver se vai testificar. O que eu te disse? Que quando alguém for profetizar na sua vida, o que você tem que fazer? Fala para a igreja. Prestar atenção. E geralmente a gente tem a tendência de chorar e conter as lágrimas do momento e não chorar, receber. Porque no momento que a gente começa a chorar, sai aquele foco da palavra. Obrigado, Léo. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Léo. Deixa eu explicar para você que não entendeu. Deus ele continua usando profetas na terra, homens e mulheres, inspirados pelo Espírito para revelar muitas coisas para nós, para liberar promessas sobre as nossas vidas. Mas nós temos uma tendência de quando alguém vem entregar algo para nós, a gente já começa a fazer o quê? Chorar. Quem gosta? Quem age assim quando está recebendo uma palavra de um profeta? Levante a mão para me ver. Sem vergonha nenhuma, faça. Levanta. Deixa eu te ensinar algo. Como eu ensinei para o Léo. Não chore naquele primeiro momento. Por mais que esteja testificando no teu coração e você sabe que é verdadeira, que vem de Deus, você sabe, o Espírito Santo está dentro de você, está testificando, você orou, você falou com Deus, você pediu algo e agora Deus está trazendo a resposta, Deus está usando a boca de alguém e a tendência natural é começar. É sério. Quantas vezes eu me peguei assim, alguém me entregando algo e eu comecei. Mas aí nós corremos um perigo de não ouvir tudo que Deus está falando. E aí depois a gente fica assim, mas o que ele falou mesmo? Vou pegar os da minha casa como exemplo. Ai, 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 aleluia. Lá a pastora já me olhou de lá. Um dia um profeta chegou para ela para entregar algo. E ela agiu assim. Claro, mais bonita, né? O choro dela, né? Aleluia. Aí depois ela se acalmou e tal. E ela me olhou assim: amor, o que ele falou? Aleluia. Então quando Deus está falando, eu preciso ficar com os dois ouvidos bem abertos, bem atentos, porque é de extrema importância. Ouça a voz de Deus. Ouça quando Deus estiver falando. Não perca o que Deus está falando, o que Deus está apontando. Seja num culto, seja pelo profeta, seja numa live, não perca o que Deus está falando com você, porque é de suma importância para a sua vida. Há momentos que Deus está falando que Ele está liberando chaves de acesso a promessas do seu reino, a coisas do seu reino. Essa semana em uma live que eu estava fazendo com o pastor de manhã, antes de sair de casa, o Senhor falava comigo, e Ele me lembrava de uma cena que eu vivi a semana passada, quarta-feira. Eu estive em Santa Maria, e lá nós precisamos arrumar uma fechadura de uma porta. A chave havia quebrado dentro da fechadura, então precisamos arrumar. E quando eu levantei quinta-feira de manhã, me veio aquela figura daquele concerto daquela chave, e o Senhor começou a falar comigo e disse assim: sem a chave você não abre a porta, sem a chave você não abre lugares, tanto físico como espirituais. Então a palavra de Deus, ela é cheia de chaves, diga chaves, que te dão acessos.
E sem a chave você não acessa algumas realidades. E muitas vezes Deus vai usar profetas para te entregar uma chave, assim como ensinos para nos entregar chaves, aonde Deus vai nos dar acesso àquilo que Ele já conquistou. Então eu preciso estar atento quando Deus está falando, porque Ele sempre estará nos ensinando, nos corrigindo, nos exortando ou nos edificando. Ele está nos preparando para algo maior. Quem acredita, diga amém. Eu estou finalizando. Então, Deus que fala por meio das páginas da Bíblia continua falando pelos seus profetas. Olha o que Jeremias 1:12 diz. Olha o que o Senhor disse a Jeremias. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, Ele vela, Ele zela, Ele cuida para que toda a palavra dEle se cumpra. Vamos ler de novo o texto inicial de Isaías. Assim como a chuva e a neve desce dos céus e não voltam para ele sem regar a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, vírgula, assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Se é a palavra de Deus, tem que se cumprir. Aleluias. Eu quero que você veja um breve vídeo, para que a sua fé seja edificada, não para que o homem seja exaltado, preste atenção, mas para que a sua fé seja edificada, para que você veja que Deus continua falando nessa terra, por meio de homens e mulheres inspiradas por Deus, porque o Senhor usará, ouça o que eu estou dizendo, o Senhor usará profetas para entregar algo para você, não profetadas, mas profecias da parte de Deus. E você tem que ter esse entendimento, que Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem te prometido, porque se você deixar dentro do seu coração entrar incredulidade, talvez a promessa, a profecia não se estabeleça. Você tem que acreditar de todo o teu coração, reivindicar, dar passos de fé, para que as promessas de Deus se estabeleçam sobre você. Amém? Diga, eu preciso ter fé. Diga, eu preciso acreditar nas promessas de Deus. Pode rodar o vídeo, Léo. Se você não consegue ver daí. Assim como eu, como pastor, como cada líder dessa casa, nós também enfrentamos. Levanta mais o volume. Nosso Senhor, Ele vai nos moldando em cada situação que vem, serve para trabalhar algo na nossa vida. E Deus está trabalhando na vida de vocês. Eu falei com uma missionária semana passada e contei para ela uma visão que Deus me deu aqui na oração de manhã, a respeito de uma vestimenta que o Senhor, Ele quer que vocês usem para dançar para Ele. E a vestimenta da igreja que Deus mostrava em visão era um vestido, e da cintura para baixo eram várias bandeiras de países e nações. E na parte de cima, em cada uma dos vestidos das irmãs, estava a bandeira do Brasil e uma outra bandeira em conexão. Metade da bandeira do Brasil, por exemplo, na missionária eu via metade da bandeira do Brasil e a metade da bandeira americana. E as outras irmãs o Senhor não me mostrava, mas Ele estava lá no fundo e estava vendo elas ministrarem ao Senhor. E o Senhor me disse, diga para elas que elas não vão dançar só no Brasil. Muito em breve, o Senhor me disse tempo, mas muito em breve vocês dançarão em outro país. Mas assim como eu disse para o pastor, guarde o coração de vocês. El enemigo trama dardos y tropiezos para avergonzarme, pero no lo hará.
Você pode aplaudir o Senhor? Se coloca de pé nesta noite. Quero convidar os irmãos do louvor a vir para cá. Nós queremos orar com você essa noite. Eu quero orar com a igreja, eu quero orar com você. Há um espírito profético se movimentando muito forte nesses tempos. Nesse momento, nessa geração, Deus está falando, Deus está alinhando, Deus está apontando, Deus está entregando muitas promessas para filhos. E Deus, Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Essa profecia que você viu aqui, ela faz 2 meses e alguns dias que o Senhor me usou para liberar essa palavra sobre o ministério de dança. Ontem nós estávamos em Rivera, no Uruguai, e lá essa profecia se cumpriu sobre a vida das meninas. Aleluia. Deus tem dado promessa sobre essa casa. Deus tem dado promessas sobre a juventude. Deus tem dado promessas de avanço, de crescimento para cada um de nós que fazemos parte dessa casa. E o que Deus está falando comigo e contigo esta noite? Ele está dizendo: creia, porque eu sou fiel. Esse é o resumo da palavra. Creia, porque eu sou fiel.